A chuva fina escorria pelas janelas da loja Save-A-Lot, enquanto Herbert Baumeister caminhava pelos corredores impecáveis, ajustando um móvel aqui, verificando um estoque ali. Ele exalava confiança. Alto, cabelos escuros, sempre vestido com roupas bem alinhadas. Era um empresário respeitado em Indianápolis, um homem de família. Para vizinhos e clientes, ele era o retrato da prosperidade. Dono de um negócio bem-sucedido, casado com uma mulher dedicada e pai de 3 filhos. Seu nome era sinônimo de estabilidade, uma presença confiável na comunidade. Mas, por trás daquela fachada perfeita, havia algo que ninguém ousava suspeitar. Fox Hollow Farm, a propriedade luxuosa de Baumeister, parecia saída de um sonho. Um vasto terreno arborizado, uma casa espaçosa e uma piscina interna de vidro que reluzia sob a luz da manhã. Era ali que ele passava seus momentos de lazer, longe do barulho da cidade, imerso no suposto refúgio da vida doméstica. Amigos da família relatavam que ele era reservado, até mesmo frio em certas ocasiões, mas nada que levantasse alarmes. Afinal, homens de negócios eram naturalmente ocupados, distantes. Julie, sua esposa, gostava de dizer que o marido era um homem metódico, comprometido com os negócios e com a família. Mas, com o tempo, a distância entre os dois cresceu. Herbert passou a desaparecer por longos períodos, alegando compromissos com a loja. No entanto, aqueles que trabalhavam com ele notavam algo peculiar. Às vezes, Herbert simplesmente sumia sem aviso, retornando horas depois, como se nada tivesse acontecido. Pequenos detalhes que não pareciam relevantes no momento, mas que mais tarde fariam todo sentido. Enquanto sua reputação permanecia intocável, a mente de Herbert Baumeister se aprofundava em um labirinto obscuro. Sua infância escondia segredos que poucos conheciam, traços sombrios que começaram a surgir muito antes do sucesso. A infância de Herbert Baumeister foi marcada por uma estranheza sutil, mas inquietante. Desde pequeno, ele demonstrava um comportamento peculiar, algo que sua família preferia ignorar. Seu pai, um médico respeitado, via nele um garoto inteligente, mas distante. Sua mãe, por outro lado, percebia uma frieza incomum, um olhar vazio que não combinava com a idade. Ainda na escola primária surgiram os primeiros sinais alarmantes. Herbert tinha uma fascinação mórbida por cadáveres e morte. Certa vez foi flagrado colocando um pássaro morto dentro de um frasco e observando-o com um interesse quase científico. Outro episódio mais perturbador ocorreu quando ele urinou em uma mesa de professor sem nenhum remorso, apenas para ver a reação dos colegas. Esses incidentes foram tratados como travessuras juvenis, mas já revelavam algo mais profundo. Uma mente sem empatia, sem culpa. No ensino médio, seu comportamento se tornou ainda mais errático. Ele começou a se isolar, passando longos períodos sozinho, imerso em pensamentos que ninguém conseguia decifrar. Quando interagia, havia sempre um tom calculista, como se cada palavra fosse meticulosamente planejada. Alguns colegas lembravam de seu riso seco, desconfortável e da forma como evitava contato visual prolongado. Seu pai, percebendo algo fora do normal, o levou para avaliações psiquiátricas. Os médicos sugeriram possíveis distúrbios mentais, mas, na época, a compreensão sobre psicopatia ainda era limitada. Sem um diagnóstico claro e com um pai influente, Herbert nunca recebeu tratamento adequado. Assim, ele cresceu, carregando dentro de si um monstro adormecido, aguardando o momento certo para despertar. O que ninguém sabia era que essa escuridão, cultivada na infância, logo se tornaria algo impossível de ignorar. Herbert Baumeister entrou na vida adulta mantendo a mesma fachada de normalidade que havia aprendido a construir desde jovem.
Na universidade, tentou seguir os passos do pai e estudou medicina. Mas sua mente inquieta e sua incapacidade de se conectar com os outros dificultaram seu progresso. Ele largou os estudos sem concluir o curso, frustrando a família. Foi nesse período que seu comportamento tornou-se ainda mais errático. Crises de raiva sem explicação, acessos de arrogância e uma compulsão cada vez maior por controle. Ao entrar no mercado de trabalho, ele encontrou uma nova maneira de exercer sua influência, manipulando e intimidando colegas. Sua presença era desconfortável, seu olhar vazio e seu temperamento imprevisível. Em empregos anteriores à Savia Lot, relatos indicavam que Herbert costumava falar sozinho e agir de forma desconexa, o que causava desconfiança entre os colegas. Mas nada era concreto o suficiente para levantar suspeitas reais. Foi apenas quando se tornou empresário que ele encontrou o verdadeiro poder. Com a loja própria, podia controlar tudo e todos ao seu redor, mantendo sua imagem pública intacta. Mas, nos bastidores, sua mente estava se tornando um verdadeiro labirinto de obsessões sombrias. Seus desaparecimentos tornaram-se mais frequentes e ele começou a visitar bares frequentados por homens jovens, muitas vezes sob identidades falsas. Relatos indicavam que ele se mostrava amigável no início, mas havia algo em seu olhar que fazia algumas vítimas hesitarem. Com o tempo, esses encontros passaram a não ser suficientes. Herbert queria mais, precisava mais. E a partir do momento em que ele cruzou a linha para o primeiro assassinato, não havia mais volta. Fox Hollow Farm, com sua fachada idílica e localização afastada, tornou-se o cenário dos crimes mais macabros de Herbert Baumeister. Ali, ele não precisava fingir. Era seu domínio, seu santuário de perversão e morte. Os desaparecimentos começaram a aumentar. Jovens eram vistos pela última vez em bares locais, muitas vezes acompanhados por um homem misterioso que oferecia bebidas e promessas de diversão. Muitos deles nunca mais eram encontrados. Durante anos, seus desaparecimentos permaneceram sem explicação. Dentro da propriedade, a piscina interna se tornou um local de horror. Baumeister não apenas matava suas vítimas, mas parecia saborear o ato, levando-as ao limite do desespero antes de tirar-lhes a vida. As paredes de vidro da piscina refletiam cenas aterrorizantes, tornando-as testemunhas silenciosas dos atos de um assassino implacável. Enquanto sua família dormia no andar superior, corpos eram descartados no vasto terreno da fazenda. Ossos foram enterrados, queimados, espalhados por áreas afastadas, tornando quase impossível para as autoridades descobrirem a real extensão de sua crueldade. Durante anos, ele continuou a matar impunemente, enquanto sua vida pública permanecia intocada. Mas uma série de pistas e um erro fatal fariam com que sua máscara começasse a rachar, levando-o a um destino que ele jamais poderia prever. As autoridades começaram a conectar os pontos quando um jovem que sobreviveu a um encontro com Herbert Baumeister denunciou um comportamento perturbador. A polícia, que já investigava o aumento de desaparecimentos na região, começou a suspeitar. Mas, sem provas concretas, nada podia ser feito. Foi Julie, sua esposa, quem forneceu a pista final. Ao notar os estranhos desaparecimentos e as escapadas noturnas do marido, permitiu que a polícia investigasse a propriedade. O que encontraram foi aterrorizante. Restos humanos espalhados por toda a fazenda. Ossadas, fragmentos de crânios e um horror que ninguém poderia imaginar. Encurralado, Herbert fugiu para o Canadá. Em um quarto de motel, escreveu uma breve nota e, em seguida, tirou a própria vida. Mas a história não terminou ali. O legado de terror que ele deixou para trás ecoa até hoje, uma lembrança sombria de que o mal pode se esconder sob as máscaras mais inesperadas.